Então, pessoal, como a gente estava falando na aula passada, né, que o tempo acabou e aí a gente vai continuar aqui nessa aula. A França, né, como eu falei para vocês, foi quem despontou, né, quem deu o pontapé inicial, que pelo menos saiu na frente, né, no cenário internacional, no que tange à psicopedagogia, pois surgiram as primeiras tentativas de unificar os dados teóricos e práticos de vários campos do saber, né, envolvendo a medicina, a psicologia, a psicanálise e a pedagogia, na solução dos problemas de aprendizado, surgindo então a psicopedagogia como nós conhecemos hoje em dia, um campo que é multidisciplinar. E destaca-se aí, né, ainda nesse aspecto histórico da psicopedagogia, a psicopedagoga Janine Mary, com o termo psicopedagogia curativa, para caracterizar as práticas terapêuticas que leva em conta os aspectos psicológicos e pedagógicos no atendimento das crianças com dificuldade de aprendizado, tá? Então, vamos aqui para o nosso slide. Os séculos 18 e 19 foram responsáveis pelo aumento considerável de estudos que versavam sobre as dificuldades de aprendizagem. Mesmo assim, persistia uma educação exclusivista, elitista, severa e muito rígida, que denominava de anormal a criança que tinha dificuldade de aprendizado. Então, como eu falei para vocês na aula passada, diante disso, né, diante desse aspecto, surgiu, né, a tal da eugenia, tá? Que era a seleção dos seres humanos, né, a seleção das crianças com base em suas características hereditárias, que visava excluir os grupos indesejáveis, que era para evitar sua reprodução, né? Então, ao observar as práticas pedagógicas e psicopedagógicas na América do Sul, uma questão bastante importante, né, e persistente nos acompanha, né, que é porque a psicopedagogia que mais se desenvolveu foi a psicopedagogia escolar, né? Então, para responder esse questionamento, a gente tem que ter em mente, né, o cenário histórico da Argentina. Lá, como era proibido clinicar, os psicopedagogos, eles foram impelidos, né, a pesquisar e elaborar práticas pedagógicas dentro do âmbito escolar. E daí o seu desenvolvimento, né, em detrimento das clínicas, né? Por isso se desenvolveu mais no âmbito escolar do que nas clínicas, porque os psicopedagogos foram impedidos de atender em clínicas lá na Argentina. No Brasil, em 1970, tiveram início na PUC São Paulo os primeiros cursos destinados às dificuldades de aprendizagem. Então, tais cursos tinham o enfoque majoritariamente preventivo, porém com uma abordagem organizacionista, né? Então, havia uma notória prática patologizante, onde as pessoas com dificuldades de aprendizado eram, no Brasil, diagnosticadas
com distúrbios neurológicos, só que não detectáveis em exames clínicos. E isso se chamava disfunção cerebral mínima. Essas pessoas elas eram diagnosticadas como portadoras de disfunção psicológicas, mentais e psiconeurológicas. A perspectiva patologizante servia para explicar o fracasso escolar e a evasão, o que no fundo fazia era mascarar a realidade, né, e legitimava as concepções sociais excludentes. Ou seja, os pobres, para eles, né, o que era a realidade que eles queriam mascarar era que os pobres possuíam dificuldade de aprender, mas não que os pobres realmente possuíam dificuldade de aprender, mas sim porque eles eram menos favorecidos economicamente, né, economicamente falando. Então, foi atribuído essa patologia para justificar porque essa classe menos favorecida tinha um menor desenvolvimento escolar. Certo? Então, vamos aqui para o nosso próximo slide. A psicopedagogia transita entre os aspectos pedagógicos e psíquicos e entre os processos de desenvolvimento e aprendizagem dos sujeitos. Sua intervenção possibilita que indivíduos, grupos e instituições desenvolvam seus processos de aprendizagem de forma saudável, resgatando o prazer de aprender e descobrindo-se como autores de seus próprios processos. E aí, o que é psicopedagogo? Né? O que vocês entendem por psicopedagogo? Né? O psicopedagogo é um especialista em psicopedagogia. Sua formação ocorre geralmente através de cursos de especialização, possibilitando o aprofundamento dos conhecimentos obtidos nos cursos de graduação e a ampliação da discussão sobre os aspectos da aprendizagem, de sua autoria e da superação do não aprender. Então, se uma pessoa tem a graduação em licenciatura em matemática e é especialista em psicopedagogia, ela será licenciada em matemática e especialista em psicopedagogia. Se a pessoa tem graduação em pedagogia e especialização em psicopedagogia, ela será um profissional pedagogo e especialista em psicopedagogia. Se tiver a graduação em psicologia e especialização em psicopedagogia, então será uma psicóloga, né, uma pessoa psicóloga e especialista em psicopedagogia. O especialista em psicopedagogia é um profissional habilitado a lidar com os processos de aprendizagem e suas dificuldades junto às crianças, aos adolescentes, aos adultos ou às instituições, instigando aprendizagens significativas de acordo com as suas possibilidades e interesses. Então, em sua prática, esse especialista, né, em psicopedagogia pode auxiliar na busca do prazer de aprender, na construção de um novo significado para as formas de aprender, da compreensão por parte dos sujeitos, da maneira como aprendem e de como utilizar suas estratégias em relação a novos conhecimentos. Então, a psicopedagogia é o campo que estuda a aprendizagem em suas diferentes relações e circunstâncias. Essa psicopedagogia, nessa área, ela se ocupa do processo de aprendizagem e suas variações e da construção de estratégias para superar
o não aprender, né? Tendo como um de seus focos principais a autoria do pensamento e da aprendizagem. Então, a psicopedagogia tem uma visão integrada da aprendizagem, entendendo que todas as dimensões do sujeito são coparticipantes dos seus processos de aprendizagem por meio do entrelaçamento e da manifestação dos processos cognitivos, afetivos, emocionais, sociais, culturais, orgânicos, psíquicos e pedagógicos, concebendo assim o sujeito como individual e coletivo, certo? Vamos aqui para o nosso próximo slide, que vai falar das áreas de atuação da psicopedagogia. Então, vocês sabem quais são as áreas de atuação da psicopedagogia? Vocês podem até pausar o vídeo, né? Quando eu faço esse tipo de pergunta, vocês podem até pausar o vídeo e tentar responder, né? Por si próprios, antes de ler o slide, né? Porque assim vocês vão até mesmo fazendo esse exercício, né? De memorização, de fixação do conteúdo, certo? Então, vamos lá. A atuação da psicopedagogia pode acontecer a partir da perspectiva clínica, institucional e da pesquisa. A psicopedagogia clínica ocupa-se do entendimento do sujeito que aprende através de sua história pessoal, de seus vínculos familiares, de sua modalidade de aprendizagem, compatibilizando conhecimento e saber. Então, essa psicopedagogia clínica procura compreender o sujeito a partir de seu processo de aprender e de não aprender, indagando como, o que e de que maneira, né, esse sujeito pode aprender, exercendo suas funções nas dimensões terapêuticas e institucionais, buscando a compreensão das complexas relações de aprendizagem, dos lugares e os papéis de sujeitos em suas redes históricas e pela formulação de espaços e dispositivos adequados ao resgate e à promoção da aprendizagem. Então, realiza ações voltadas para o resgate da aprendizagem através da formulação de espaços e vínculo de confiança e da proposição de recursos adequados e específicos. Então, vai buscar possibilitar que o sujeito construa a sua autoria, né, a sua autonomia na aprendizagem. Então, a psicopedagogia clínica diagnostica, orienta, atende em tratamento e investiga os problemas emergentes nos processos de aprendizagem. Busca esclarecer os obstáculos que interferem para haver uma boa aprendizagem, favorece o desenvolvimento de atitudes e processos de aprendizagens adequados. Então, a psicopedagogia clínica atua em consultórios e clínicas particulares, pode atuar também em espaços como ONGs, né, por exemplo. O público-alvo da sua ação preventiva ou terapêutica são crianças, adolescentes e também adultos com alguma dificuldade de aprendizado. Então, a psicopedagogia como área de estudo surgiu da necessidade de atendimento e orientação a crianças que apresentavam dificuldades ligadas à sua educação, mais especificamente à sua aprendizagem, quer seja cognitiva, comportamental, social, qualquer dos âmbitos. Então, sempre procurava-se assim o porquê ocorria essa problemática, avaliando e diagnosticando a criança de forma física e também de forma psíquica, certo? Então, essa foi a nossa aula 2 e a gente vai dar continuidade a esse tema ainda na próxima aula, tá bom? No próximo vídeo, no vídeo 3.